Fala aí, Tricolor, o nosso Recordar é Viver de hoje traz para vocês aí um jogo que acho que ficou marcado aqui na história de todo o Tricolor, né? Na verdade são dois jogos, o combo de dois jogos, mas a gente vai focar no porquê da rivalidade entre Atlético Paranaense e Fluminense. Esse é um vídeo sugerido pelo André Calaça, meu colega lá membro do canal do Vilela Viajante. Ele sugeriu para mim fazer assim esse vídeo, né, para eu fazer esse vídeo, mas assim, é um vídeo simples, eu não tive muito tempo de trabalhar em cima desse vídeo para fazer um trabalho mais bem elaborado, mas é um vídeo feito aí para poder alertar os torcedores do Fluminense mais jovens que não conhecem a rivalidade Fluminense e Atlético Paranaense, tá, galera? E essa rivalidade, ela começou em 10 de novembro de 1996 pelo Campeonato Brasileiro, né, em que o Fluminense lutava contra o rebaixamento. A luta do Fluminense era contra o rebaixamento. O Fluminense iria enfrentar o Atlético Paranaense em casa e na época eram 24 clubes, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Faltavam ainda 3 rodadas e o Fluminense teria ainda, na última rodada, o Vitória em Salvador. Flamengo seria o próximo adversário do Fluminense. Então, assim, era uma sequência difícil para o Fluminense. Ele precisava vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense para que ele tivesse um pouquinho de tranquilidade, né? Para que fosse possível, na sequência, o Fluminense ter aí uma tranquilidade para poder ter chance de não ser rebaixado, né? E nessa partida, foram mais de 2.200 pagantes, né, no estádio de Laranjeiras, né, no dia 10 de novembro de 1996, e o Fluminense perdeu de 3-2 para o Atlético Paranaense. E eu vou colocar aqui para a gente lembrar como é que foi esse jogo, né, a partida jogada em Laranjeiras, como é que foi esse jogo aqui na voz do Léo Batista, para vocês terem uma ideia do porquê dessa rivalidade Fluminense e Atlético Paranaense. Que essa rivalidade, ela não aconteceu só por causa desse jogo aqui em específico. Não foi esse jogo que vocês vão ver aí que fez com que Fluminense e Atlético Paranaense começasse essa rivalidade que virou puro ódio. Esse foi o início dessa rivalidade, mas coisas muito piores vieram depois. Lembrando que o Fluminense precisava vencer de qualquer jeito essa partida contra o Atlético Paranaense, né? E infelizmente o Fluminense perdeu, mas o problema não foi só a derrota, e sim as consequências dessa derrota e o que aconteceu depois do jogo, que nem terminou, na verdade. Então, se liga aí que vocês vão entender. Pra galera aí que tá de casa, a galera mais jovem, que não conhece esse fato histórico aí. Fluminense e Atlético Paranaense em Laranjeiras, né? 21ª rodada, eu tinha falado 22ª, era a 21ª rodada. Se liga aí. Vai logo para o ataque. Aos 3 minutos, Hugo bate corner. Leonardo de cabeça faz 1-0. Olha o Ricardo Pinto entregando. De novo aí o primeiro gol do Flu e a animação da torcida. Só um detalhe, galera. O Ricardo Pinto, ele tinha sido goleiro do Fluminense por 10 anos. E era um goleiro muito contestado pela torcida do Fluminense, que odiava o Ricardo Pinto por várias falhas decisivas em momentos em que o Fluminense teve indecisão, como a final para o Vasco em 93, que ele falhou absurdamente, gols bizarros que contribuiu para o Fluminense perder aquele título, né? Outras falhas em 92 também. E era um goleiro muito questionado pela torcida, além de ele ter tomado gol do Zico na despedida do Zico, de ter dito que para ele era um prazer tomar um gol do Zico, né? E ele jogando pelo Fluminense numa derrota que foi acachapante do Fluminense para o Flamengo. Mas vamos lá, vamos dando sequência aqui para vocês entenderem o porquê desse vídeo. E o foco desse problema foi esse cara aí, o Ricardo Pinto, que era ex-goleiro do Fluminense. Se liga só. Também sai na frente. Mesmo jogando fora de casa, o Atlético não se intimida. Paulo Henrique faz a jogada, toca para Luiz Carlos, que chuta no canto e empata. 1-1. Veja mais uma vez. 2 em 1 jogador só, olha a falha. O torcedor do Fluminense se desespera. Ó, começa o problema. Campo, mas é contido pelo apoiador Cadu. 1 minuto depois, olha a atenção de Giancarlo. Paulo Henrique sobe sozinho para fazer Atlético 2-1. Falha do Léo. Mais uma vez aí a jogada e o segundo gol. Falha da zaga e falha do Léo. No segundo tempo o Fluminense avança, mas de maneira desordenada. E no contra-ataque, Luiz Carlos faz o segundo dele e o terceiro do Atlético Paranaense. Eita, golzinho bizarro, hein, Léo? Veja mais uma vez, agora Atlético 3, Fluminense 1. O Tricolor ainda tenta reagir. O lateral Alexandre Seixas sofre pênalti. O outro lateral, Paulo Roberto, vai para a cobrança e diminui. 3-2. Paranaense 3, Fluminense 2. A torcida tricolor vai à loucura e atira objetos no goleiro Ricardo Pinto, que jogou no Fluminense durante 9 anos.
Olha aí, muita confusão nas Laranjeiras. O jogo fica parado por 10 minutos. Vocês ouviram no fundo a torcida cantando ali? Se o Flu perder, a porrada vai comer. É porque era um canto da época. Se o Fluminense perder, a porrada vai comer. A torcida estava dizendo que ia meter a porrada, que ia quebrar tudo, porque era um momento de muito ódio, galera. O Fluminense era um time muito ruim, tecnicamente, e fazia a gente sofrer muito. Então, a violência passou a ser comum, infelizmente, naquele período. E ali o Ricardo Pinto, ele tá ali discutindo com o Léo, e o Léo foi discutir com ele porque ele estava provocando a torcida do Fluminense. Tá? Na televisão só vai mostrar ele comemorando a vitória e balançando o símbolo. Mas quem estava lá viu, né, que ele balançou o pau, assim, ele meteu a mão no órgão genital dele e ficou balançando para a torcida do Fluminense. E aí a coisa ficou feia, mas vamos lá. O árbitro Antônio Vidal da Silva consegue finalmente reiniciar a partida. E num córner a favor do Fluminense, o goleiro Léo vai para a área tentar o gol, mas perde a cabeça, agride o colega de posição Ricardo Pinto e só recebe cartão amarelo. Mas o que eles não falam aí é o seguinte, galera, o Léo fez essa agressão ao Ricardo Pinto porque o Ricardo Pinto estava provocando a torcida do Fluminense. O próprio Léo falou sobre isso depois, ele estava provocando a torcida do Fluminense. Então assim, não foi à toa isso daí não, tá? O Pinto fica no chão, o árbitro encerra o jogo. E aí começam a invasão. Aí ele provocando, olha a merda. Ele ali estava provocando a torcida, batendo no símbolo e olhando para a torcida do Fluminense, xingando. Depois da tensão que estava, o cara fazer um negócio desse, ainda além disso balançou os bagos. E aí a torcida entrou no campo e olha a confusão. Um espetáculo que nada. Olha lá, ele tomando paulada. Veja só, que cenas lamentáveis. No meio do tumulto, o Ricardo Pinto tenta agredir alguns torcedores, mas é atingido. Ele cai e deixa o campo de batalha carregado. Isso aí foi paulada. Olha o sangue na camisa dele. E a confusão continua no gramado. Que triste momento do futebol, hein? Mas nada disso adianta. A vitória na bola por 3-2 é do Atlético Paranaense, que agora é o líder do Brasileiro. Olha lá, paulada, tá vendo? E como se não bastasse a ameaça de rebaixamento, o tumulto deverá causar a interdição do estádio do Fluminense. Enfim, galera, o Ricardo Pinto, assim, não que justifica a agressão, mas o Ricardo Pinto foi um dos grandes responsáveis por essa ocorrência. O Fluminense já vivia um momento muito difícil, né, de rebaixamento, de luta contra o rebaixamento. E o Ricardo Pinto foi lá provocar a torcida do Fluminense, foi lá criar o tumulto e aconteceu isso daí. Mas não acabou aí. A rivalidade aí começava. O que culminou com ódio entre torcida do Fluminense e Atlético Paranaense foi o próximo jogo que vocês vão ver. Por quê? Porque o Fluminense, na última rodada, jogava contra o Vitória em Salvador. E dependia de vencer o Vitória e o Criciúma perder para o Atlético Paranaense. Ou o Bahia perder para o Flamengo. Bahia e Flamengo, a gente já esperava que o Flamengo fosse perder para o Bahia para rebaixar o Fluminense. E foi exatamente o que o Flamengo fez. Jogou de sacanagem, perdeu para o Bahia de 2-0 para rebaixar o Fluminense. Mas ainda restava o jogo contra o Criciúma. Deixar muito claro, quem rebaixou o Fluminense foi o Fluminense. Depender do jogo de outros times está errado, mas o problema não foi depender do jogo. Foi o que aconteceu no jogo Atlético Paranaense e Criciúma. Começa com a torcida do Atlético Paranaense gritando o nome do Ricardo Pinto antes do jogo começar. Se liga só. Olha para onde foi essa rivalidade. 2 semanas depois da lesão sofrida no Rio de Janeiro, passando por uma cirurgia em recuperação, Ricardo Pinto reaparece para a torcida do Atlético no estádio Joaquim Américo. A massa está em festa. O goleiro que trouxe o Atlético até a classificação para a segunda fase está aí. O torcedor faz a festa no Joaquim Américo. Um símbolo desta grande torcida. Isso antes do jogo começar. O torcedor faz a festa. Cada um tem um ídolo que merece, né? E o Atlético está em campo. Aí vocês viram lá o lance, né? Primeira... Troca a bola na entrada da área para Piecas, que vai fazer pra fora. Bandeira quadriculada do Criciúma Fluminense, que vai para a segunda divisão. Aí a festa, ó, jogadores do Criciúma aí com o Atlético Paranaense. Quadriculada do Criciúma tremulando entre os torcedores do Atlético. Olha lá, a torcida do Criciúma comemorando com o Atlético. E veja aí, o jogador do Criciúma joga a sua camisa para a torcida do Atlético e recebe uma rubro-negra em troca.
Os jogadores saem de campo comemorando a permanência na primeira divisão. 2-1 diante do 14. O Criciúma passa à frente, vira o jogo. Aí a festa, 2-1 para o time catarinense. Olha a festa da torcida da Atlético Paranaense, ó. O Criciúma se mantém na primeira divisão com esta vitória. Jogadores do Atlético junto com o Criciúma. Conquistado uma vaga para a fase final. O jogador torcedor comemora a desclassificação do Fluminense, que vai para a segunda divisão. Aí a bandeira quadriculada do Criciúma tremulando entre os torcedores do Atlético. O futebol do Sul se une nesta fase final. E veja... Tá aí, né? Vocês vendo aí o porquê da rivalidade. O torcedor do Atlético Paranaense comemorando junto com os jogadores do Criciúma o rebaixamento do Fluminense. Então, daí a rivalidade ficou do jeito que ficou. Daí Fluminense e Atlético Paranaense virou essa loucura, esse ódio que reina até os dias de hoje. Protagonizado pelo Ricardo Pinto, que é um dos maiores cânceres da história do Fluminense. Um cara que tirou títulos nossos, um cara que disse ter tido orgulho de tomar gol do Zico no Fla-Flu e protagonizando essa cena aí. Por isso o Atlético Paranaense tem que ser rebaixado. A gente tem que ganhar hoje o Atlético Paranaense e depois ganhar lá, na penúltima rodada, para devolver a eles o que eles fizeram e comemorar na Arena da Baixada esse rebaixamento. Quem sabe até lá eu não consigo ir lá na Arena para comemorar. Então, vamos ver, quem sabe, né? Fica aí a possibilidade. Então, isso é o que envolve o jogo Atlético Paranaense e Fluminense. Beleza, galera? Então, esse vídeo aqui curtinho, né? Como eu falei aqui, um oferecimento aí, sugestão do meu amigo André Calaça. Fica aí para vocês esse vídeo aí. Beleza? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até mais. Um abraço.